Repara que a gente tem esse neurônio grandão aqui recebendo inputs de centenas e milhares de outros neurônios. E cabe ao neurônio receptor, o neurônio pós-sináptico, integrar todas essas informações e, com base nisso tudo, gerar ou não uma resposta. E aí, pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos de volta à aula de transmissão sináptica. Mas antes de começar a falar mais em detalhes sobre o que a gente vai discutir nesse bloco, queria dar um passinho para trás e relembrar o que a gente falou, terminou discutindo no vídeo passado. Então, lembrando que dependendo de quais canais você modular, né, abertura ou fechamento, você vai gerar uma resposta específica na célula, certo? Então, se você promove a abertura de canais de sódio, você gera um efeito excitatório na célula, a membrana da célula se polariza. Se você abre canais de potássio ou cloreto, você gera um efeito inibitório. Você dificulta a célula de despolarizar até o limiar e, portanto, dificulta ela de gerar potenciais de ação e assim o sinal se propagar, né? E o inverso disso daqui a gente vê se a gente fechar canais, né? Fechar sódio é inibitório, abrir canais de potássio e cloreto vai gerar efeitos excitatórios, beleza, pessoal? Mas isso aqui é uma visão bastante simplificada, né? Por quê? Se a gente for olhar um neurônio, ele na verdade ele está recebendo inputs de vários outros neurônios. Existe uma estimativa de que em média cada neurônio se comunica 10 mil vezes com outros neurônios. Tá? Então imagina que a gente tem lá 80 e tantos bilhões de neurônios que se comunicam milhares de vezes com os outros. Se você fizer a conta das possibilidades combinatórias disso, você vai ter um resultado literalmente astronômico. Então, o número de possibilidades de comunicações entre os neurônios é insanamente grande, beleza? Então, isso aqui só para ilustrar, né, essa questão. Então, um neurônio, ele, na verdade, está recebendo inputs, informações de vários outros neurônios. Cada uma delas pode ser excitatória ou inibitória. Imagina o seguinte, vamos fingir que a gente está registrando a atividade elétrica desse neurônio grandão roxo que está recebendo esses inputs, tá? Então, imagina que aqui ele está no repouso, aqui é aquela tabelinha só para a gente ter referência. Repouso menos 70 e os potenciais de equilíbrio do sódio, potássio e cloreto, mas são os mesmos valores que eu estou usando ao longo do curso todo, tá? Então imagina a célula está aqui em repouso quietinho e o limiar está por aqui. Digamos que um daqueles neurônios estimulou o pós-sináptico e promoveu a abertura de 50 canais de sódio, ou seja, ele vai gerar um efeito excitatório, certo? Por quê? Porque a abertura de 50 canais de sódio vai promover a despolarização dessa célula. Vai fazer o potencial de membrana dela chegar aqui perto do limiar, beleza? Ela gerou, portanto, um potencial excitatório pós-sináptico, uma PEPS, beleza? Mas repare que esse estímulo, esse único estímulo, não foi suficiente para fazer a célula atingir o limiar, beleza? Então, apenas um neurônio estimulando o outro neurônio, geralmente ele não gera um estímulo forte o suficiente, não abre canais o suficiente para fazer o potencial de membrana da célula atingir o limiar e gerar potencial de ação. Mas, como eu mostrei lá, normalmente o neurônio recebe vários inputs e poderia muito bem receber mais de um estímulo, tanto de células diferentes, como mais de um estímulo de uma mesma célula. A célula, ao invés de dar um estímulo, ela dá dois estímulos. Depende da situação, então ao invés de você ter apenas 50 canais abertos, você pode ter mais canais sendo abertos e assim gerar uma resposta maior, tá? Esse processo onde você tem mais de um estímulo se somando para gerar um efeito maior, excitatório maior, a gente chama de somação, beleza? Então esse estímulo se somou a esse estímulo, gerando um efeito maior que agora foi sim suficiente para atingir o limiar, e aquela célula, aquele neurônio pós-sináptico gerou um potencial de ação e o negócio continuou, beleza? Agora vamos fechar esses canais, né? Digamos que você estimulou a célula, o neurotransmissor teve seu efeito e foi tirado ali e fecharam os canais e a célula voltou lá para o repouso, beleza? Agora, digamos que a célula está lá quietinha, ela de novo recebeu um estímulo de um dos neurônios que promoveu lá, liberou um neurotransmissor, promoveu a abertura de 50 canais de sódio, tá? Um valor hipotético, tá, pessoal? O que esses canais sólidos tenderiam a fazer? Tenderiam a fazer o potencial de membrana despolarizar, certo? Mas digamos que uma outra célula ali do ladinho, ela deu um estímulo inibitório e promoveu a abertura de 50 canais de potássio, tá? Que por sua vez tende a puxar o potencial de membrana para baixo. Então agora, apesar do estímulo excitatório querendo fazer o potencial de membrana despolarizar, você tem esse estímulo inibitório fazendo o potencial de membrana tender para o sentido oposto. No final das contas, considerando aqui nesse exemplo que eu abri o mesmo número de canais, o potencial de membrana vai tender a ficar na mesma posição. Então repara que esse estímulo ele foi inibitório porque ele impediu a despolarização de acontecer pela abertura desses canais.
Então você de novo teve uma espécie de subtração ali, né? Então o neurônio recebeu um estímulo excitatório, um estímulo inibitório que acabou anulando o efeito excitatório e manteve o potencial de membrana em menos 70. Resultado, a célula não chegou perto do limiar e tampouco gerou um potencial de ação, tá? Isso aqui é o que a gente chama de inibição sináptica. É por isso que abrir canais de potássio ou de cloreto tem um efeito inibitório. Ele segura o potencial de membrana aqui em valores negativos e impede que ele atinja lá o limiar. Tudo bem? Então, voltando aqui, pessoal, a essa ilustração, repara que a gente tem esse neurônio grandão aqui recebendo inputs de centenas e milhares de outros neurônios que podem estar lá modulando a atividade dele, modulando a síntese proteica, estimulando eletricamente ou inibindo eletricamente. E isso tudo pode estar acontecendo, provavelmente está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E cabe ao neurônio receptor, o neurônio pós-sináptico, integrar todas essas informações e com base nisso tudo, nesse modulo todo, gerar ou não uma resposta. E essa integração que acontece pelo neurônio, geralmente, nesse caso aqui, no corpo do neurônio, né? Então seria aqui, né? Corpo do neurônio, recebendo lá um monte de inputs, né? Essa integração é o que a gente chama de integração sináptica, que é o título da aula de hoje, beleza? Então, nada mais é do que o neurônio integrando os vários inputs que estão chegando nele, os vários tipos de estímulo que estão chegando nele, integra isso tudo, junta isso tudo, e com base, o resultado disso tudo, ele vai ou não, olha aqui o esqueminha, dependendo do quanto essa célula foi estimulada ou inibida, ele vai ou não gerar um potencial de ação aqui, que poderia se propagar pelo axônio. Se esse bololô, essa integração, significar uma despolarização até o limiar, gera o potencial de ação e o potencial de ação continua. Se houve inibição, né? Se tiveram células dando estímulo inibitório, que por sua vez impediram o neurônio de gerar, de atingir o limiar e gerar potencial de ação, você não vai ter potencial de ação nenhum aqui, tá? Então, integração sináptica é isso, você integrar esse monte de inputs, estimulando e inibindo, e o resultado vai ser você ter ou não potencial de ação se propagando ali pelo resto da membrana do axônio, beleza? Isso que é integração sináptica. Um tipo de integração sináptica é quando mais de um estímulo excitatório se soma. Então você tem mais de um estímulo excitatório sendo dado na mesma célula, que digamos essa célula aqui, recebendo estímulo excitatório desse neurônio, desse neurônio e desse neurônio. E repara que esses terminais, essas sinapses, elas estão relativamente próximas. Tá? Então, a despolarização que esse neurônio gerou se soma com a despolarização desse neurônio, que se soma com essa despolarização desse neurônio. Então, é como se essa sinapse tivesse contribuído, digamos, com a abertura de 50 canais de sódio, essa mais 50 e essa mais 50. Então, são 3 estímulos dados ao mesmo tempo e próximos um do outro. Tá? Então, você tem uma somação espacial. Então, uma somação no espaço. Como eles estão próximos, esse sinal elétrico se soma com esse, que se soma com esse aqui, que é o que está ilustrado pela setinha, né? Então, esse sinal elétrico vai se somar com esse, que chegou aqui, que chegou com esse, gera um sinal elétrico maior, que por sua vez vai ser o suficiente para fazer o potencial de membrana aqui na zona de gatilho atingir o limiar e assim deflagrar potencial de ação. Isso aqui, quando você tem estímulos excitatórios sendo dados próximos um do outro, no mesmo neurônio, a gente chama isso de somação espacial. Então, os estímulos estão se somando espacialmente, tá? Porque, apesar de não parecer nesse esquema, o corpo do neurônio ele é relativamente muito grande em comparação ao tamanhozinho de uma sinapse. Então, você pode ter uma sinapse num pedacinho do corpo do neurônio e outra lá longeão, e elas vão se influenciar muito pouco, porque elas estão muito longe. Mas você pode ter também sinapses próximas, como é o caso aqui, e aí uma influencia a outra. Nesse caso, como as 3 são excitatórias, elas vão se somar. Então, o fluxo, o sinal elétrico que elas estão gerando, digamos, abertura de canais de sódio, aí entra sódio. Então, cada uma contribui um pouquinho, faz o influxo de sódio ser relativamente maior, gera uma despolarização relativamente maior, e que faz, então, ser o suficiente para atingir o limiar aqui na zona de gatilho e deflagrar potenciais de ação. Beleza? Agora, do mesmo jeito que algum de vocês já deve ter se ligado, do mesmo jeito que a gente tem estímulos se somando espacialmente, a gente pode ter estímulos se somando temporalmente, beleza? O que seria isso? Imagina que aqui a gente está registrando o potencial de membrana desse neurônio aqui, frente a estímulos que você está dando aqui. Então, estou dando um estímulo aqui em cima e estou registrando aqui embaixo, beleza? Então, deu um estímulo e despolarizou a célula, um estímulo excitatório, né? Despolarizou a célula,
e ela voltou ao normal. Abriu o canal, despolarizou, fechou, voltou ao normal, beleza? E aí eu dei outro estímulo, despolarizou e voltou, tá? Agora, o que que acontece se eu der esses dois estímulos aqui, ó, marcados para a setinha, um mais próximo do outro? Essas despolarizações, elas vão se somar, beleza? Então, repara, se eu der um estímulo aqui, eu despolarizo a célula um pouquinho. Antes da célula voltar a repolarizar, eu dou outro estímulo e o segundo estímulo se soma ao primeiro. E repare que os dois juntos são o suficiente para fazer a célula atingir o limiar, tá? Então, repara que o estímulo que está sendo dado aqui está sendo dado por um mesmo neurônio. Só que os estímulos foram dados dois estímulos, um bem próximo do outro, de modo que o segundo se somou ao primeiro. Então, antes do primeiro estímulo, da primeira despolarização, né, causada pelo primeiro estímulo, voltar ao normal aqui, né, repolarizar, você dá um segundo estímulo e esse segundo vai se somar ao primeiro, e é o que a gente chama de somação temporal. Então, são dois estímulos que se somaram no tempo, eles foram dados uns bem próximos do outro no tempo, beleza? Então, seria um mesmo neurônio estimulando essa célula numa frequência maior, né? Nessa situação aqui, você dá um estímulo, despolariza, volta, dá outro estímulo, despolariza, volta. Na segunda situação, você dá dois estímulos, de modo que os dois estímulos, que as duas despolarizações se somam, e aí sim é o suficiente para atingir o limiar aqui, que nesse caso é menos 55 milivolts. E aí atingir o limiar, você já sabe o que acontece. Gera potencial de ação, o negócio vai até as sinapses daquele neurônio. Beleza, pessoal? E, naturalmente, do mesmo jeito que você pode ter estímulos se somando, você pode ter estímulos se subtraindo, no caso, se você tiver algum neurônio inibitório nessa história, né? Então, digamos que você tem aqui um neurônio pós-sináptico sendo estimulado por dois neurônios, beleza? Que estão, sei lá, digamos, abrindo canais de sódio e fazendo o potencial de membrana da célula aqui despolarizar. Só que, ao mesmo tempo, você tem um neurônio inibitório, que, digamos, está abrindo canais de potássio, igual aquele exemplo que eu falei no início do vídeo. E aí o sódio vai querer puxar o potencial de membrana para cima, né, para sentido do limiar, e o potássio, digamos, abrir o canal de potássio de cloreto, vai querer puxar o potencial de membrana para baixo, para valores negativos, tá? E esses dois eventos, então você tem esses dois se somando e esse aqui subtraindo. De modo que no final das contas, o potencial de membrana ele não despolariza até o limiar. Não é, esses estímulos aqui não foram fortes o suficiente frente ao inibitório aqui, né, para fazer o potencial de membrana atingir o limiar e aí a célula não gera potencial de ação nenhum. Isso aqui é o que a gente chama de inibição sináptica. Beleza, pessoal? E naturalmente aqui estou ilustrando um exemplo de uma inibição total, né? Está inibindo a célula inteira, né? Então, digamos aqui, ó, tem dois neurônios estimulando, um inibindo, e essa inibição foi forte o suficiente, digamos assim, para impedir que o potencial de membrana atinja o limiar, não gera potencial de ação e, portanto, o sinal elétrico não vai se propagar pelo axônio até o terminal axonal desse neurônio aqui. E aí a célula-alvo não vai sofrer estímulo nenhum, vai ficar quietinha, sem resposta, beleza? Agora, você pode ter uma inibição mais específica. Então, por exemplo, você tem um estímulo excitatório, fez essa célula atingir o limiar de disparo, gerou potencial de ação que se propagou, chegou aqui, promoveu a liberação de neurotransmissor que estimulou a célula-alvo e gerou uma resposta. Chegou aqui, liberou o neurotransmissor que atingiu a célula-alvo e gerou uma resposta. Mas no que ela chegou nesse terceiro bracinho aqui, terceiro terminal axonal, você tinha aqui um neurônio inibitório inibindo o potencial de membrana desse terminal axonal. De modo que na hora que o potencial de membrana chegou aqui, ele encontrou um potencial de membrana mais negativo que impediu a propagação do potencial de membrana. Então, a propagação do potencial de membrana foi impedida por esse efeito inibitório, digamos, pela abertura de canais de potássio e de cloreto, que fizeram o potencial de membrana ficar ainda mais negativo, e impediu a continuidade da propagação do potencial de membrana aqui. Resultado, o potencial de ação não chega nesse terminal sináptico, você não tem a liberação do neurotransmissor, e essa célula-alvo especificamente, essas duas não, mas essa sim, não foi estimulada e, portanto, você não teve nenhuma resposta. Então, claro que o efeito inibitório vai depender muito de onde a célula inibitória está inibindo. Ela pode estar inibindo uma região mais próxima da zona de gatilho, mais longe, pode estar inibindo um terminal sináptico específico. Então,
não é só uma questão de você abrir ou não canais de potássio e cloreto. Depende muito aonde você está abrindo esses canais, e aí você vai ter um efeito inibitório mais forte, mais fraco, mais ou menos específico em relação às células-alvo. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu concluo a aula de transmissão sináptica. De novo, quero ressaltar que a minha intenção era só passar os fundamentos para você. Como é que a transmissão, o que que é transmissão sináptica, como é que ela funciona, como é que ela começa, como é que ela termina, que efeitos os neurotransmissores podem ter de um modo geral e como que isso funciona dentro do contexto de comunicação dos neurônios, que, como eu disse, são células especializadas em comunicação. São células especializadas em se comunicar com outras células. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, como sempre. E, como sempre, foi um prazer incomensurável. Se alguém tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, só deixar o comentário aí e a gente se vê na próxima aula. Até já!